Olá, senhores, sejam bem-vindos ao nossa continuação do nosso vídeo de navegação de Uruguaiana a Porto Alegre e Florianópolis. Nós tínhamos feito a primeira parte, essa é a segunda parte, então já estou com meus arquivos abertos e hoje, na primeira parte, eu fiz aquelas questõezinhas a 1 e a 2 que são muito rápidas, interpretativas, e também a 3 que era uma questão mais difícil. A única questão difícil para valer é essa 3, por isso eu me preocupei mais com elas ali. E aqui, presentezinho de Natal para vocês aí, um pouquinho atrasado, né? Dia 26, agora o dia que eu estou lançando esta parte, mas a gente vai fazer a parte de navegação de fato. Então, pessoal, sem muito segredo, aqui a gente vai começar mesmo do zero, como sempre. Eu vou fazer aqui bem o passo a passo mesmo para você ir acompanhando, se você ainda não fez. Aquele padrão que eu ensino lá nas aulas dentro da EAD, padrão de sempre, não mudou em nada. Inclusive, quem sabia aqueles formatos antigos, sabia mesmo de estudar, não tem dificuldade nenhuma nesse formato novo, porque é muito mais fácil, ele pergunta coisas muito mais simplificadas, né? Enfim, tudo aquilo que eu já disse. Então vamos seguir o nosso padrão que eu ensino lá nas aulas, tá? E se você ainda não é nosso aluno também, fica aqui o aberto convite para você conhecer. Valeu? Então, Uruguaiana para Porto Alegre é o nosso primeiro trecho, depois nós vamos de Porto Alegre para Florianópolis, e aí nós já colocamos aqui, vamos dar uma olhada, vamos lembrar, porque faz muito tempo já que eu não faço essa navegação. Então aqui a gente tem alguns dados, e hoje eu estou aqui no meu formato old school, voltando aqui para os equipamentos antigos, que eu acho que geram um som melhor. Se vocês acharem que a voz está melhor, aí vocês me comentem. Eu estou usando um microfone old school aqui que eu usava antigamente, resolvi voltar para ele, deu saudade dele aqui. Bom, é o seguinte, aqui a gente tem uma navegação, então, seguindo de Uruguaiana, vamos fazer logo o perfil de subida. Então, partindo de Uruguaiana, nós vamos subir até o nosso nível de voo. Não vai mudar em nada aquele formato antigo, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui o meu planejamento do mesmo jeito. Então, vamos colocar aqui, ó, Uruguaiana, certo? Vamos procurar a altitude de Uruguaiana, para isso eu vou olhar as cartas aqui, tá? Então, na minha carta aqui de rota, essa primeira carta aqui já está descrito, ó, que Uruguaiana ela tem 256 pés de elevação, então 256 pés. Outro dado importante é a temperatura de Uruguaiana, então nós vamos buscar por algum METAR, vamos dar uma olhada se a gente tem esses dados, mas nessas navegações novas, em alguns casos não vem o METAR, vai vir a temperatura no próprio enunciado. Nesse caso aqui, eu já estou vendo que a gente tem, sim, esta temperatura indicada aqui, ó, METAR de Uruguaiana. A gente tem a temperatura em solo de 15 graus. Então já vamos plotar isso aqui também, ó, 15 graus Celsius de temperatura. O último dado que falta é o horário de decolagem, que é... vamos ver se a gente coloca aqui, vamos ver se a gente consegue observar, se tem nas questões... a princípio não, vamos dar uma olhada nos dados. Aqui nos dados a gente tem aqui, ó, hora estimada de decolagem, 17 horas UTC. Então o nosso horário estimado de decolagem para as 17, fechou? Então 17 horas e nós vamos subir até, vamos dar uma olhada nos dados, ele fala aqui, ó, prova de navegação, no Manual Geral de Operações, ou seja, regrinha específica, ele estabelece, eu vi muita gente com dificuldade nisso, tá? E isso aqui é básico lá do piloto privado, então vale você dar uma recapitulada, tabela de níveis, tabela os quadrantes ali das tabelas, né? Então ele fala, ó, no Manual Geral de Operações, o nível máximo que essa empresa vai operar é o 340, respeitando os níveis regulamentares. O que são os níveis regulamentares, galera? É básico, né? A gente tem, vou fazer bem simplificado aqui, mas você tem aquele quadrante lá, ó, níveis de voo. Se o voo vai de 360 graus para qualquer uma dessas direções aqui, ó, 90 graus, 120 graus, 170 graus, até 179, eu vou escolher um nível ímpar. Então, 33 mil pés, 31 mil pés, 29 mil pés. De 180 graus, se o meu voo vai partir para qualquer dessas direções, de 180 270, que até 359, eu vou escolher um nível par, por exemplo, o 340. Só de olhar para a minha geografia da carta, você já vê que esse voo ele vai
o tempo todo, ó, sai de Uruguaiana. Ele não é retão assim, ó, mas é claramente para um nível ímpar. Vai para cá, por mais que seja para cá, tá vendo? Depois vai subir para Florianópolis, então é sempre desse lado aqui, ó. Então é sempre do lado ímpar, tá? Então, obviamente, o nível 340 não é um nível adequado. Eu vi muitos alunos, por que eu vou usar o 330 e não o 340? Porque o 340 não é adequado para estas direções. Isso é uma regra básica lá que a gente aprende lá no piloto privado. Na aula de regras de voo visual, a gente fala a tabelinha de níveis ali dos quadrantes e tal. Então, baseado nesse nível regulamentar básico, ele até fala, respeite os níveis de regra, né? O 340 não é adequado, portanto, a gente vai voar no nível mais alto, ok? Dentro do que for adequado, fechou? E o nível adequado é o 330, fechou? Então, vamos já colocar aqui, então, ó, FL 330 para esse primeiro trecho. Vamos dar uma lida aqui, o que mais que a gente tem. Estou fazendo essa aqui bem do básico, eu não vou fazer ela tão atropeladão não, tá? Vai ficar até uma parte maior. Vou buscando os dados e fazendo aqui nessa parte. Então, no Manual Geral de Operações, a política da empresa é escolher o nível máximo de voo 340, respeitando o regulamentar. Ok. Para alternar, o nível de voo deve ser o mínimo do espaço aéreo superior. De novo, a ANAC te testando aqui se você sabe o básico de regulamento, né? O que é o mínimo do espaço aéreo superior? Ora, o espaço aéreo superior começa no 245 exclusive, ok? Então, o espaço aéreo superior começa no nível 245 exclusive. Então não pode ser do 245 para cima, vamos dizer assim, é o mínimo, né? Qual é o mínimo imediatamente assim? 25 mil pés. 25 mil pés é um nível adequado para o alternado, né? O alternado é o quê? Porto Alegre para Floripa. Eu consigo ver isso na carta. Então vou descer aqui na carta de Porto Alegre, que está aqui, ó. Carta de Porto Alegre, ó. Canoas, está aqui Porto Alegre, essa bagunça aqui. E vou para esse lado aqui, ó. Olha os rumos, 55, 65. Então, de novo, nível ímpar. Então, eu tenho que escolher aqui o nível 250. Essa seria a minha alternativa. Já tem o nível aqui de alternativa também, tá? Agora, vamos para as distâncias. Fechou? Vamos encontrar. Então, já vou colocar aqui, ó. Meu nível inicial, 330. Já vou pegar o nível médio também, ó. Já já a gente vai ver sobre as temperaturas nos níveis, né? Vamos pegar aqui a média logo também, vamos fazer logo a média aqui, ó. A minha média entre 256 pés e 33 mil pés, então 33 mil mais 256, divide por 2, 16.628. Então, altitude média de subida, 16.628 pés. Plotei já aqui. Ok? Já vamos deixar isso aí plotado, é o meu primeiro trecho. E agora vamos para as distâncias. Só que para ir para as distâncias a gente tem que fazer aqui a nossa rota. Né? A nossa rota aqui, ela é, ó, rota para calcular, navegação Uruguaiana-Porto Alegre, decola de Uruguaiana, direto Secla, direto Quara, direto Ublan, entramos na aerovia. Então, vamos dar uma olhada nessa minha rota. Ó, a gente vai pela aerovia Upper Mike 418. Já consigo ver ela aqui, ó. Só que olha o Blan, ela é fronteira do Brasil, ó. Pode ver que não tem mais nada para cá, tá? Então, nosso voo sai de Uruguaiana, direto Seclo. Opa, beleza. Direto Quara, vamos pela fronteirinha do Brasil, ó. Direto Ublan. E aí entramos nessa aerovia, e aí vamos nessa aerovia até, vamos ver até onde. Público, Pochev, vamos ver aqui na carta primeiro. Direto Uber Mike 418 até o fixo no MEB. No MEB. Vamos procurar esse fixo no MEB. Então, certamente, a gente vai varar essa carta aqui até o público. Vamos ver a outra carta. A outra carta emenda o público, né? Então a gente veio até público, não é isso? Que eu fiz aqui.
Cuidado para não repetir fixo, tá? Fui até Púpico, ok? Ignorando o Pochev aqui. Eu ignorei ele ali porque eu vou considerar ele aqui. Se eu tivesse considerado ele lá, eu tinha que começar a minha rota daqui. No caso, como eu não considerei ele lá, vamos continuar daqui. Tokod Vurag Mumeb. Aqui, ó. Mumeb. Era o nosso fixo, não era? Tá escrito aqui, ó. Numeb. Mumeb. Isso é um erro de digitação. Não é meu. Pasmem, esse erro não é meu. Esse erro tá lá na prova. É um erro de digitação. Então, Numeb, na verdade, é Mumeb. Escreveram November e na real tá Mike, né? Então, até Mumeb, depois direto Porto Alegre. Então, daí nós vamos direto para Porto. E Porto está... Opa! Porto Alegre. E está aqui, ó. PA, bem no meio dessa jossa aqui, ó. Que é basicamente continuando na aerovia, porque na verdade não é exatamente aerovia. Então, por critério regulamentar, ele não coloca que vai seguir na aerovia até Porto Alegre. Ótimo. Vamos ter que medir essa distância. Para medir essa distância, claramente a gente vai ter que buscar as nossas referências, né? Então, vamos ter que pegar uma referência. Método clássico de referência, vamos fazer. Measure distance. Vamos pegar aqui. Esse método em si eu não vou ensinar, porque já ensinei em vários outros momentos para a aula não ficar muito gigante, né? Você pega uma referência qualquer, por exemplo, pode ser aqui Dublin até Ervap. Tá dando 5,42 centímetros. 5,42 centímetros. Vamos escrever aqui, ó. Referência. Tá travado. Segura aí, galera. Aqui, a referência desta carta. 5,42 centímetros são 51,5 milhas. Essa é a nossa referência firme. Ok? Nada vai mexer. Dantas, eu medi a distância de Ublan até Ervap e não está dando 5,42 centímetros. Está dando 7, está dando 3, está dando 4. Sim, galera. Cada vez que você tem a sua carta na mão, você aperta Ctrl P aqui, ó. Olha só, eu vou imprimir a carta no Windows. Estou falando de Windows, esquece a aviação agora. Imprimir de um tamanho. Mas a sua impressora pode fazer isso aqui, ó. Olha para esse desenhozinho da impressão, ó. Aí aqui vai dar 7 centímetros. Agora. Você imprimiu. Opa. Antes, depois. Agora vai dar 4 centímetros. Agora vai dar 3 centímetros, ponto 7. Entendeu? Voltou para 3,7. 5 centímetros. Cada impressora vai imprimir a carta de um jeito. Então é óbvio que esse valor de referência não necessariamente vai bater. Isso também é uma coisa que eu estou enfatizando, porque tem muito aluno com dificuldade. Isso aqui, essa referência, é a minha referência. Faça com a sua, tá? Esse valor aqui de 5,42 não vai bater, porque eu estou medindo na tela do computador. Você vai medir numa outra carta, o seu colega fez numa outra impressora. Concorda que se ele imprimir numa folha A3, aquela grandona, vai sair o dobro do tamanho da A4. Então, esse valor é seu, tá? Da sua referência. Fechou? Na minha carta, medindo de Ublan para Ervap, deram 5,42 centímetros e isso equivale a 51,5 milhas. Tá? E aí, a gente tem, então, a partir desta referência, como medir qualquer coisa que eu quiser nesta carta. Por exemplo, a distância de Uruguaiana até Século é de 2,41. Logo, 2,41 centímetros vão ser x. Aqui, apaguei aqui sem querer. Apaguei não, foi bugado mesmo. Vamos ampliar aqui. Aí. Então, 2,41 vão ser o nosso famoso x. Né? Calculadorinha. 2,41 vezes 51,5 dividido por 5,42. 23 milhas, vamos pôr assim. 23 milhas. Então, nós temos 23 milhas nesse primeiro trechinho. Vamos pôr aqui, ó. 23. Agora, de Século para Quara, Século para Quara, 2,53.
2,53. Vamos ver agora quanto dá. 2,53, é só substituir aqui, né? Vezes 51,5 dividido por 5,42. 24. Então aqui eu temos 24 milhas aqui nesse. Agora Quara para Ublan. Vamos de novo medir a distância. Quara para Ublan. 2,40. Mesma coisa. 2,41, 2,40 dá no mesmo. Então 23 de novo. 23 milhas de Quara para Ublan. O resto agora está dentro de aerovia. Vamos então somar tudo. 23 mais 24 mais 23 de novo mais. Agora Ublan para Ervap, 51,5 mais 10,8 mais 69,7. Ó, para evitar problema, galera, se vocês quiserem somar para ficar mais fácil, não pôr as vírgulas, não tem problema, tá? Vai arredondando, não tem problema. 23 mais 24 mais 23 mais... Eu acabei teclando um número errado ali e saiu mesmo, meu teclado tá ruim. 51 em vez de 51,5 mais 11 agora, 10,8, né? Mais 70 mais 10, público aqui, ó. Público Pochev, né? Vamos aqui, ó. 10, parei aqui. Mais 30 mais 24 mais 14 mais 16 mais... Tem uma porcariazinha aqui que eu passei na frente, eu vou ter que tirar. 4,4, vamos por 4, mais 33. 333 milhas. Essa é a distância de Uruguaiana até Porto Alegre. Pode ter achado 331, pode ter achado 332, 334, porque eu arredondei aqui. Isso não vai fazer diferença na sua navegação. E Porto Alegre para Floripa, nós vamos estar no FL. Vamos fazer Porto Floripa agora logo, a distância. Então, aqui ó, Porto Alegre Floripa, direto Itbeb, Upper Mike 540 até Ustum, então DCT. Então vamos traçar a nossa alternativa. Vamos traçar de outra cor. Sai de Porto Alegre até Itbeb, procura esse fixo aí, tá aqui ó, Itbeb. Depois trocou de carta. Vem pra cá. Aí tem que inverter. Sair de... Cadê? Deixa eu achar. Porto Alegre. Melhor fazer por essa carta aqui só. Itbeb. Depois eu vou na Aerovia per Mike 540. Ó. Até... Segue nela até Ustum, né? A Ustum lá na frente, ó. Ustum. E aí eu pego um direto para Floripa, que está logo aqui ao lado. Pronto, cheguei em Floripa, tá? Essa é a minha alternativa. Vamos ver as distâncias. Deixa eu dar uma conferida aqui no volume. Está saindo, tá? Aparentemente. Vamos lá. Então a gente tem... E pessoal, aqui tem um ponto interessante, tá? Que eu quero falar com vocês, que é o seguinte... Aqui tem um ponto interessante que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, que nessa carta, se não me engano, lá na ANAC está com uma qualidade muito ruim. E aí não dá para ler, igual aqui, ó, não dá para ler, tá vendo? Tá distorcido, ó, não sei que número é esse, tá vendo? Ó? Se você não tem certeza de que número é, aqui eu tô vendo que é 42, mas lá é bem pior, tá? Faz pela referência, tá? Pela referência que não vai te falhar. Pega um que você saiba e faz pela referência lá, tá?
Então, por exemplo, não estou conseguindo ler, mede uma referência nessa carta que você consiga ler, que esteja mais clara, faz o mesmo padrão. Referência nessa carta de tanto para tanto, então logo aqui tem tantos centímetros, vai dar tanto. Tá? Então, basicamente, vamos lá. Vamos pegar aqui as distâncias. 42 mais Itibebe agora para 62 mais 16 mais 19 mais 10 mais, cuidado para não esquecer nada, sempre entre dois fixos tem uma distância, 15 mais 13 e mais 23. 200 milhas distância de Porto Alegre para Floripa. Ok, temos os dados mais chatos de encontrar, já todos na nossa mesa. Estamos prontos aqui para continuar com a nossa navegação. Tá? Vamos agora ler os exercícios, ver o que ele está pedindo, né? Ver o que ele está pedindo aqui para a gente poder seguir. A gente tinha parado na questão 3, vamos para a questão 4. O piloto consulta no tablet o capítulo de performance, tabela de subida para brake release weight, calculado, e ele me fala que o tempo de subida é de 15 minutos, ou seja, já tem aqui o tempo de subida de 15 minutos. Gastei 15 minutos para fazer essa subida. Ótimo. Combustível a ser consumido, 1.300 quilos. Já me fala, combustível gasto na subida, vamos colocar aqui. 1.300 quilos. Tudo dados de subida. Ó. Distância, 95 milhas. Perfeito. Olha como essa navegação está mais simples. Ela te pede coisas que antes você tinha que... Ela te dá coisas, perdão, que antes você tinha que buscar. Então, eu já tenho a minha subida aqui de 95 milhas. Aqui, ó, já sei que eu gastei 95 milhas durante essa subida. Tá? E a velocidade aerodinâmica média de 380 nós. Ele já me fala então aqui, ó. Velocidade aerodinâmica média de subida, 380 nós. Ótimo. Considere vento zero, portanto a VS também será 380 nós. A razão de subida empregada e qual é a velocidade indicada média. Ó que fácil. Então aqui, primeira coisa, a razão de subida. Bom, se eu tenho a quantidade de subida é de, vamos pôr aqui, 33 mil menos decolei de 256, eu subi uma quantidade de 32.744 pés. Quantidade dividido pela razão me dá o tempo de subida. Só que eu já tenho tempo de subida que são 15 minutos. Então, pelo contrário, quantidade dividida pelo tempo vai me dar a razão. É só pegar essa quantidade e dividir pelo tempo. Eu vou obter uma razão de 2.182 pés por minuto. 2.182 pés por minuto. 2.200 pés por minuto. Essa é a minha razão de subida. Aproximadamente 2.200. Já resolvemos a questão 4. Porque só tem uma alternativa, onde eu tenho 2.200, que é a alternativa alfa. E a AVI, obviamente, é só fazer um computadorzinho de voo. E aí a gente vai abrir aqui o nosso computador de voo. Abrimos o nosso computador de voo manual para poder fazer um cálculo rápido de VA aqui, ó, alinhando a minha altitude média, 16.500, 16.600, com a minha temperatura nesse FL. Não sei a temperatura no FL. Mas nós vamos ter na carta de vento. Extremamente fácil ver. Só você ir na carta de vento, que ele dá nessa prova. Está por aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Nível médio, origem até o destino. Nível de voo, origem até o destino. Nível médio, então é a média. Vamos olhar para essa carta com calma. Aqui, ó. Nível médio, está aqui. Ora, ele ainda deixa plotado para você, ó que fácil. Ele fala, ó, Uruguaiana para Porto Alegre para Floripa. Tá vendo? Ó? Entre Uruguaiana e Porto Alegre, a temperatura está aqui na faixa de
Bom, entre 10 e 12 negativo. Pode escolher qualquer um, porque não vai dar muita diferença. Eu vou escolher 12, que está mais no meio do caminho, né? Então, vamos escolher que a temperatura esteja menos 12. Temperatura média de subida, menos 12 graus Celsius, ok? Então, nós alinhamos altitude com temperatura, básico de computador de voo, né? Janelinha da direita, 16 mil pés. Então, vamos lá, ó. Vou pôr 0 aqui em cima do 15, tá vendo? Ó? 0 em cima do 16. 0 em cima do 16. 0 em cima de 16.500, mas não são 0 graus, são menos 12. Então, vou fazer um ajuste fino de trazer o menos 12 para cá. Ó, menos 10, um pouquinho, não precisa ser muito criterioso, tá? Não, menos 10 em cima de 16,5, menos 12, puxei um pouquinho mais, deu uma roubadinha. E aí nós vamos ler na VA, eu tenho a VA 380 externo, 380 externo. Deixa eu inverter aqui e tirar um print, para vocês não ficarem quebrando o pescoço, como sempre. 180, aqui ó, 380, 350, 60, 70, 380 fora, vai dar dentro aqui, que é 250, 60, 70, 80, mais ou menos 290 nós. E tá lá, 288. Bateu com a alfa, certinho. Ok? Vamos agora para a questão 5, onde ele fala assim, ó, conservativamente, a tabela de descida baseada em Flight Aerotrust, blá, 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 beleza, vamos falar sobre descida então, né? Vamos falar sobre descida. Conservativamente, a tabela de descida, considerando uma aproximação direta quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que eu não vou usar procedimentos de chegada, não vou considerar procedimentos de chegada. Mach 70, papapá, implica nos seguintes dados. Então, aqui, eu vou ter que abrir uma segunda página, tá? Essa aqui é necessária? É necessária. Então, vamos pôr aqui, ó. Subida Uruguaiana até Porto. Vamos colocar assim de vermelho, que ela fica como se fosse um título. Se eu precisar depois, a gente ter esse acesso a essa página aqui, que tem dados importantes, tá? Vamos lá. Rapidinho, eu vou fazer uma transição aqui. Ótimo, vamos voltando aqui então, já que a gente vai falar de descida, então agora eu vou pegar o meu avião voando lá no 330 e vou forçar uma descida até Porto Alegre. Tá, para a gente ver agora esses dados de descida. Vamos voltar aqui na nossa questão, onde ele falava, conservativamente a tabela de descida baseada em potência mínima ali e tal, em idle, aproximação direta, vento zero, Mach 70, 280, 250 quias indicados, tal, implica nos seguintes dados. Tempo, 18 minutos. Aí, beleza. Então, nós vamos aqui, já temos aqui um dado. Ó. Tempo de descida, 18 minutos. Está muito grande isso aqui, deixa eu tornar um pouco menor. 18 minutos. Combustível consumido, já vamos colocar também. Ó. Combustível gasto na descida. 225 quilos. Aí ele fala, distância percorrida, 88 milhas. Então aqui, ó. Já me deu de novo essa distância percorrida, que é um dado interessante. Percorremos. Por que esse é um dado interessante? Porque principalmente agora eu já tenho a distância em cruzeiro, né? Distância percorrida, 88 milhas. 88 milhas percorridas aqui de descida. Tá? Deixa eu ver o que mais. Determine o fuel flow, que é o fluxo de combustível, né? O combustível, o consumo horário, perdão. Consumo horário e a razão de descida. Tá? Então, bem fácil também. Ora, se eu vou descer do 330, que era onde eu estava, para Porto Alegre, que está no nível do mar, eu sei porque Porto Alegre eu já conheço bem, todo mundo acho que conhece bem Porto Alegre, né? Mas se não souber, só pegar em qualquer carta aqui, ó. Porto Alegre está a 30 pés, quase nada, nível do mar. Então vamos pôr nível do mar, vamos pôr 30 pés aqui só para falar que pôs, mas é nível do mar, tá? Se eu já tenho a quantidade de descida, então, quantidade de descida, 33 mil pés. Tá? Vou descer, na verdade, eu vou descer de 33
para 30. Então, vou descer 32.970. 32, vamos deixar bem certinho, 970. A razão de descida vai ser, se eu já tenho o tempo, é só dividir a quantidade pelo tempo que eu vou obter a razão. Então, minha razão de descida aqui vai ser 32.970 dividido por 18, 1.831 pés por minuto. Pronto. Se uma das coisas que ele queria era a minha... Cadê? Deixa eu achar aqui. Tempo... Ok, ó, determine o fuel flow e a razão de descida. Se uma das coisas que ele queria a razão de descida, já achei. 1.831. 1.800. Aí você pode falar, não sei se é 1.800 ou 1.900, que ele arredondou, né? Na verdade, ele deve ter feito mesmo com o 33 mil pés. Vamos ver se com 33 dá redondo. 33 dividido por 18, 1.833. Não mudou nada. 1.831 para 33, 1.800 pés por minuto. Tá aqui, ó. A Charlie. Só que você pode ainda ficar na dúvida nessa, né? Porque ele fala, pô, 1.830 tá entre o 800 e o 900. Então a gente tem que tirar o tema aqui com o nosso combustível gasto, o nosso fuel flow, o fluxo de combustível, consumo horário, né? E ele fala, ora, se eu gastei 225 quilos em 18 minutos, quantos quilos eu gasto por hora, que é o meu fluxo de combustível. Então, o meu X aqui vai ser 60 vezes 225 dividido por 18, 700 cravado e 50 quilogramas por hora. 750 quilogramas em 60 minutos, também chamado de 1 hora. Esse é o meu fuel flow, confirmando então a alternativa Charlie. Ok? Não é fácil a navegação, pessoal? Bem mais visual, né? E agora vamos aqui. Questão 6. Em relação ao waypoint UBLAN após a decolagem, o toque será... Olha que fácil. Vamos agora salvar essa página 2 aqui. Vamos voltar na página 1. Eu já sei que o meu toque é 95 milhas após a decolagem. Agora eu tenho que saber quanto isso é em relação ao fixo que ele quer, que é UBLAN. Cadê? Cadê? Aqui, essa aqui, né? Ao waypoint UBLAN. Vamos na carta lá. Vamos ver onde é que está esse UBLAN. Lembra que a gente fez esse desenho aqui, ó? UBLAN é onde começa a aerovia aqui, ó. Bom, se até chegar em UBLAN, perdão, são 23 mais 24 mais 23, são 70. E o meu toque foi... Quanto? 95? 95? De 95 para 70, ó, 70. Então se liga. Eu vou toquear com 95. Daqui até aqui deu 70. Não deu 95 ainda. Quer dizer que eu vou passar o UBLAN ainda subindo. De 70 para 95 falta 25. Quer dizer que eu vou toquear 25 milhas após o UBLAN. Vou estar subindo todo esse caminho. Subindo. Em UBLAN deu 70, mas eu nivelo com 95. Em 95 milhas, marquei aleatoriamente um ponto, né? Em 95 milhas, 25 milhas após o UBLAN, é o meu toque. Entendeu? Pronto, grátis, já está resolvida. 25 milhas, o toque será 25 milhas após o UBLAN. Mais um pontinho fácil. Vamos para a questão 7, que é uma questão que muito aluno assusta também. Sem necessidade nenhuma. É uma questão, inclusive, muito fácil. Tá? Para os cálculos de cruzeiro, as tabelas são baseadas em Mach 74. Ótimo, isso é um dado importante. Vamos colocar aqui, então, o nosso cruzeiro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos estender esse lado aqui para a gente fazer o nosso cruzeiro. O nosso cruzeiro, ele tem quantas milhas? Primeiro que eu já sei, porque se eu voltar na minha página 1, olha só, se a distância total Uruguaiana-Porto Alegre era 333, então 333, porém gastei 95 para subir, isso eu já sei, menos 95. E gastei 88 para descer, menos 88, sobrou 150 em cruzeiro, 150 milhas de cruzeiro. Meu cruzeiro tem 150 milhas. Posso até colocar aqui para vocês estudarem, ó, que na verdade era o 333, menos 95 e menos 88. Pronto. Ok?
Vamos fazer aqui para ficar bem claro para vocês quando vocês forem estudar. Essas 150 milhas eu tirei de onde? O total era 333, porém eu gastei 95 subindo e depois gastei 88 descendo. Tá? Ótimo, ótimo. Então, aqui em Cruzeiro eu sei que ele usa Mach 74, ponto 74. Ele já deixou isso claro pra gente. Ok? Mach ponto 74. E nesse meio tempo, vamos tomar um café aqui. Mach 74. Ótimo. Vamos voltar para os dados. Cadê? As condições, para as condições ISA mais 10, ISA mais 15, ISA mais 20, e o peso ele dá aqui as condições. Ó. Se for ISA, vai gastar esse tanto de combustível e a VA 430. Se for ISA mais 10, vai gastar mais combustível e a VA vai ser 440. Se for ISA mais 15, vai gastar esse combustível. Ótimo, ele deu várias condições de gasto baseado na temperatura. Beleza. Analise a condição ISA encontrada. Então, primeira coisa, analise, faz uma coisa por vez, analise a condição ISA encontrada. Bom, qual era a minha temperatura no cruzeiro? Não tenho, né? Então vamos olhar na carta. Olhar lá naquela carta lá embaixo. Aqui, ó. Nível de voo, origem até o destino. Vamos de novo. Nível de voo, da origem ao destino. Nível de voo. Aqui é o nível médio, aqui é o nível de voo. Então aqui é o FL 330. Qual era a temperatura da origem até o destino? Menos 42 é a temperatura nessa região, tá vendo? Ó? Menos 42. Por que menos? Porque toda carta de vento aparece temperatura negativa aqui, tá? Não aparece a sigla menos, mas ele é negativo. Se fosse positivo, teria um mais. Se não tem sinal, é porque é menos. Então, menos 42 é a minha temperatura. Então, vamos pôr aqui, ó. Minha temperatura aqui, menos 42 graus Celsius. Ótimo. O que eu vou fazer? Um cálculo de meteorologia lá do PP também, básico. Ó, como é que cairia lá no PP? Qual é a ISA? Cairia assim, ó. Qual é a ISA para o FL 330? Perguntinha de PP. Você faz 33 vezes 2, 66. 15 a ISA no nível do mar, menos 66. Vai dar 15 menos 66. 15 menos 66 dá menos 51. Ótimo. Então, ISA menos 51. Só para eu desocupar espaço. Só que a minha temperatura real, que nós chamamos de OAT, ela é menos 42. Ora, o padrão é menos 51, mas no momento está menos 42. Está mais quente ou está mais frio do que a ISA? Ora, menos 42 é mais quente do que menos 51. Logo, eu vou dizer que essa condição é ISA mais 9, porque se eu pegar a ISA menos 51, olha só, e somar, ó, mais somar 9, eu caio na minha temperatura real. Então, logo, essa condição, se liga o que eu vou falar, para você aprender meteorologia se você não aprendeu no seu PP. Esta temperatura equivale à condição ISA mais 9. Porque se eu pegar ISA e somar 9, vai bater com a temperatura real do momento. ISA mais 9, logo encontrei. Eu encontrei que o meu valor a ser usado, adequado, é ISA mais 10. Arredondando, né? Deu ISA mais 9. A condição do momento é ISA mais 10. Logo, eu vou usar estes dados desta parte da tabela, desprezando todos os outros. Essa é a condição do momento. E se você olhar para as alternativas, ele fala, encontre a condição ISA. ISA mais 10 só está na alternativa alfa. Logo, você já resolveu essa questão, nem precisa fazer o resto. Acompanha TAS de 335. Ele fala aqui. Tá? Até porque pode ver que a TAS é 440, porque tem uma pequena correção ali, porque o nível tem aquelas pequenas diferenças, aquelas pequenas margenzinhas, né? Mas você pode ver que todas as outras TAS, as outras VA que ele fala, ó, são fora, 550 de VA, 422, 500 de VA,
Tá muito fora de todas as possibilidades, tá vendo? Tá? Ele fala que mais aqui? Para as condições ISA, beleza? Encontrei a TAS, encontramos, 440, 435, margenzinha de erro, né? O que mais? TAS tá ok. O combustível previsto a ser consumido. Vamos lá agora. Agora nós precisamos... Combustível previsto a encontrar é 715. Tá? Encontrar este 715. Como é que eu vou encontrar esse combustível a ser consumido? Primeira coisa, para fazer cálculo de combustível eu preciso de tempo. Se eu preciso de tempo, eu preciso de VS. Nossa, é muita coisa para achar, mas muito fácil. É só você botar a bola no chão e se acalmar. Tem muitos dados aqui, você pode se confundir, né? Então vamos por partes. Olha só. Se eu tenho a VA 435 e tenho o vento, eu tenho a VS, concorda? Como é que eu vou achar esse vento? Vou lá na carta de vento. Vento em cruzeiro. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vento, nível de voo. O vento em cruzeiro era quanto? Ó, ele é um vento Olha, o vento é esse aqui, ó. Praticamente de cauda. Olha como a direção está bem alinhada. A direção do voo, direção do vento. Então, ele vai somar toda essa força. Qual é a força do vento? 1, 2, 3, 4 pauzinhos, 10 nós cada um. É um vento de 40 nós em cruzeiro. Então, eu vou somar mais ou menos 40 nós na minha VA. Se a minha VA era 435, faz aí 445, 455, 465, 475. Então, se a minha VA era 435, a minha VS só pode ser 475. Bateu também a VS. Ó. Então, se eu tenho a minha velocidade de cruzeiro, aqui vamos colocar aqui, ó, VS de cruzeiro. Cadê? 475 nós. Se eu tenho isso, eu acho o tempo de voo em cruzeiro. Ora, se eu vou 475 milhas náuticas por hora, 150 milhas, que é a minha distância em cruzeiro, eu vou levar quanto tempo? Ora, é só fazer o cálculo rapidinho. 150 vezes 60 dividido por 475, 18 para 19 minutos. Vamos supor aqui 19 minutos. É o meu tempo de voo. Vamos pegar. Tempo de voo em cruzeiro. E aí eu olho para cá e vai só confirmando. Ó, 19 minutos é o meu tempo em cruzeiro. Qual é a distância em cruzeiro? A gente já tinha achado, 150 milhas. Tá vendo? Vai clareando muito a sua vida. Fechou? Então, tendo visto isso, você encontrou o tempo de voo em cruzeiro e conseguiu resolver também essa questão como um todo. É claro que pequenas divergências podem acontecer, tá, pessoal? Inclusive, podem ter alguns erros técnicos aqui. Mas você vê que esse formato de ter várias possibilidades, desde o começo a gente já sabia que era alfa. Fui confirmando. Você vê que as outras são muito discrepantes. Por exemplo, ele fala que o tempo de... Por exemplo, a distância, que era um dado que a gente já tinha, 150. Aqui é 130, já está fora. Aqui é 160, 140, tá vendo? As outras já divergem muito. Então, essa questão de ter múltiplas escolhas dentro de uma alternativa acaba facilitando para você. Tá? Então, pessoal, para não ficar muito extenso, porque eu estou olhando aqui, já estamos com 40 minutos de aula, eu vou encerrar por aqui. Fizemos nessa aula, nessa segunda parte, as questões 4, 5, 6 e 7, 4 questõezinhas. Vou encerrando por aqui, vou desejando para vocês um feliz ano novo aí, que eu acho que agora eu não vejo vocês mais por aqui, por esse canal. Mas a gente vai ficar, especialmente para os nossos alunos, à disposição todo esse fim de ano. Estamos lá pela nossa comunidade. Vejo vocês até a próxima parte. Daqui o Comandante Dantas na escuta. É o 4673, continue a posição 31, 40 graus, 02, autorizado pouso na direita.